Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, uma excelente notícia, hein? Leonardo Jardim quer a contratação de Kaique Bruno, lateral esquerdo do Cruzeiro, e Flamengo já negocia a contratação do jogador. Segundo informações do GE, o staff do atleta esteve inclusive reunido com José Boto, segundo eles, numa visita de cortesia para conhecer as instalações do Ninho do Urubu. Flamengo muito confiante de que poderá contratar o jogador e você vai entender o porquê. Traremos todos os detalhes agora aqui no nosso canal Família da Nação. As cartas na manga que o Flamengo tem para contratar um lateral jovem, de muita força física, que o Flamengo não tem no elenco, que caiu nas graças do técnico Leonardo Jardim desde a época do Cruzeiro e de seleção brasileira, porque já jogou, inclusive, pela seleção brasileira e está na lista dos 50 e poucos nomes, 56, se eu não me engano, nomes para poder, pré-lista, né, no caso, para a Copa do Mundo. Uma grande notícia para a torcida do Flamengo. Independente Medellín é suspenso provisoriamente por 60 dias. A torcida não poderá frequentar os estádios de futebol, nem dentro nem fora de casa. Aí muitos vão falar, pô, mas espera aí, eles puniram só a torcida por enquanto? Como é que fica? O Flamengo ganhou o jogo, não ganhou? Então, gente, já tem uma decisão sobre isso, só que é preciso respeitar o regulamento da Conmebol, que tem que ter o conselho arbitral que vai declarar o Flamengo vencedor com os 3 pontos. Mas isso já foi até comunicado aos clubes que vai acontecer. O Flamengo é vencedor da partida por 3-0 por WO. E, claro, os clubes não podem se manifestar dizendo que receberam essa comunicação, porque ainda há, obviamente, o conselho arbitral, ainda vai haver o conselho arbitral que está marcado para a próxima terça-feira, dia 19. Então, todos os detalhes nós vamos explicar aqui também sobre essa situação. Eu vou pedir a você para deixar o like. Galera, tem muita gente assistindo os nossos vídeos, a galera está voltando com tudo, só que muita gente está esquecendo de deixar o like, e isso é muito importante para nós. É de graça, não paga nada, ajuda a gente, ajuda o Família da Nação a fazer com que mais pessoas que não são inscritas possam conhecer o nosso canal. E isso acontece justamente quando o YouTube vê que a galera está deixando o like, está recomendando para outras pessoas verem. Então mete o dedo no like aí enquanto a vinheta roda. Quando a vinheta parar de rodar, daqui a 5 segundos, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Kaique Bruno é uma boa? Responde aí. Galera, muita gente preocupada e fazendo até contato com a gente, falando, pô, eles puniram a torcida do Independente Medellín, vai ficar 60 dias e tal. Por que não puniram logo e deram os 3 pontos para o Flamengo, anunciaram esses 3 pontos? Será que vai ter outro jogo? O Flamengo vai ter que jogar contra eles de novo, ter que fazer mais uma viagem desgastante, ou jogar durante a Copa do Mundo, todo desfalcado, enfim, um monte de teoria da conspiração, um monte de gente imaginando coisas e, cara, tem muita gente se precipitando, não tem nada disso. É muito fácil entender. A Conmebol precisou anunciar a punição de forma provisória de 60 dias ao Independente Medellín, porque tem jogo semana que vem, cara. E aí, o Independente Medellín vai jogar contra o Cusco, fora de casa. O mandante, que é o Cusco, vai começar a vender os ingressos. Começa a venda dos ingressos amanhã. E aí, se eles vendem ingressos para a torcida visitante, a torcida do Independente Medellín vai ao jogo. Então não faz sentido. Então, antes do início da venda dos ingressos, eles tinham que anunciar a punição somente por isso. Porque a torcida fez uma arruaça, fez uma coisa lamentável, interrompeu o jogo, não permitiu com que o jogo acontecesse, e quem garante que eles não vão fazer isso de novo lá?
vão lá para Cusco para poder fazer a mesma coisa. Então a Conmebol já se prevenindo, sabendo de tudo que eles podem fazer, porque eles estão revoltados com a diretoria, revoltados com o treinador, com os jogadores, com todo mundo, inclusive com a própria Conmebol, já se antecipou e falou, está suspenso 60 dias. O julgamento é terça-feira, dia 19. Eles não podem deixar para dar a punição na terça-feira, porque no dia seguinte já tem jogo de Libertadores. E aí, com a venda de ingressos, a torcida deles poderia estar lá presente em Cusco para poder jogar a partida que para eles é decisiva, né, contra o Cusco, porque para quem não sabe, por mais que eles não se classifiquem entre os dois, o terceiro colocado ganha vaga na Sul-Americana. Então assim, é decisivo para os dois. Então o Independente Medellín está a torcida suspenso por 60 dias de forma provisória, porque a suspensão deles, a punição a eles vai ser muito maior. Essa suspensão provisória é porque tem jogo semana que vem, eles precisaram tirar o Independente Medellín da jogada e aí eles estão suspensos. Mas nós vamos para uma notícia muito boa. Flamengo, Leonardo Jardim quer a contratação do lateral esquerdo Kaique Bruno, lateral de seleção brasileira, jogador que está na pré-lista da Copa do Mundo, jogador jovem de 23 anos apenas, recém-completados, completou 23 anos agora, 1,72 m, lateral esquerdo, e já jogou um jogo pela seleção brasileira profissional com o Ancelotti, jogou pela seleção brasileira sub-20, sub-23, quer dizer, jogador de seleção. E detalhe, o Flamengo tem algumas cartas na manga para poder contratar esse jogador. Nós vamos passar aqui a notícia do GE e a notícia também que nós apuramos. Quais são as cartas na manga que o Flamengo tem para contratar o jogador? O contrato dele vai até o final de 2027, ou seja, ele tem 1 ano e meio de contrato apenas com o Cruzeiro. O Cruzeiro já o procurou algumas vezes para poder renovar o contrato e ele já disse que não vai renovar. Ou seja, no meio do próximo ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça. Então é a última oportunidade que o Cruzeiro tem, ou agora no meio do ano, ou no final do ano, de vender o jogador e não perdê-lo de graça, né? Então essa é uma das cartas na manga. O jogador já avisou, não vou renovar. E só tem contrato por mais 1 ano e meio. Bom, é um jogador que é titular absoluto na equipe do Cruzeiro. Só no Campeonato Brasileiro, dos 15 jogos possíveis, ele já jogou 13. Da Copa do Brasil, ele jogou 2 jogos. E Libertadores da América, jogou todos os 4 jogos da equipe mineira. Um detalhe importante que a gente traz é que a gente apurou a informação. O Kaique Bruno não é uma contratação que o Flamengo vai tentar trazê-lo para agora, no meio do ano. É um jogador que o Flamengo vai tentar a contratação para o ano que vem, para janeiro. Quem acompanha aqui o canal Família da Nação, a gente vem dizendo para vocês há algum tempo que o Flamengo, o Leonardo Jardim, ele detectou uma carência enorme na lateral esquerda do Flamengo. Entende que o Alexandro é um jogador que é um bom jogador, né? Um grande jogador, tanto é que é de seleção brasileira, etc. Mas que, cara, já tem uma idade avançada. Não dá para renovar com o Alexandro, né? E o Ayrton Lucas é um jogador que está na lista de jogadores para ser negociado, até porque ele mesmo pediu. Então, se não for negociado agora no meio do ano, será no final, né? Então, o Flamengo precisa. O Ayrton Lucas é um jogador que não caiu nas graças do técnico Leonardo Jardim, precisa de um lateral esquerdo. Era uma posição que ninguém falava e a gente vem falando já há muito tempo, que o Leonardo Jardim detectou essa necessidade e quer um lateral esquerdo. O Flamengo tem 2 opções de laterais esquerdos nesse momento. Um deles é o Caio, que joga lá no Mônaco, jogador do Mônaco, Caio Henrique, né? Lateral esquerdo do Mônaco. O Leonardo Jardim conhece muito bem o campeonato francês, foi técnico do Mônaco, inclusive durante muito tempo, revelou o Mbappé, inclusive lá no Mônaco.
Só que ele entende que as características do Kaique Bruno se encaixam melhores naquilo que ele pensa do que o próprio Caio Henrique. E por quê? Porque o Kaique Bruno é um lateral muito ofensivo. É um lateral agudo, que dá opção, que dá profundidade o tempo inteiro pelo lado esquerdo. E se vocês repararem, no modelo de jogo dele, o Samuel Lino não joga aberto pelo lado esquerdo, né? Ele joga flutuando, ele abre o espaço para o lateral esquerdo passar. Só que no Flamengo nós não temos lateral que faz isso. O Alexandre não chega ao fundo. O Ayrton Lucas até chega, mas não tá bem, né? Tá mal pra caramba, não consegue performar. Então, é por isso que ele quer um lateral agudo, um lateral que... O time do Leonardo Jardim é um time vertical. É um time que não fica circulando bola, tocando bola para lá e para cá. É um time que o tempo inteiro tenta jogar de forma vertical, atacando o espaço, chegando de um lado, chegando do outro e tal. E por isso a opção dele pelo Kaique Bruno. Como eu falei, jogador jovem, o Flamengo tem algumas cartas na manga para tentar e conseguir a contratação dele, mas essa contratação seria para janeiro. Isso porque ele já não poderia mais jogar o Campeonato Brasileiro, né? O jogador já atuou 13 vezes pela equipe do Cruzeiro, então ele não pode jogar o Brasileiro. Libertadores também já atuou, então assim seria uma contratação para o ano que vem, até porque o Flamengo tem ainda o Alexandro, tem ainda o Ayrton Lucas e seria uma contratação já focada para o ano que vem. Matéria do jornal do GE. Tá aqui, ó. O GE coloca: Leonardo Jardim indica e Flamengo prepara investida por Kaique Bruno do Cruzeiro. Lateral que está na pré-lista da seleção trabalhou com o técnico rubro-negro na Toca da Raposa. A matéria escrita por Guilherme Macedo, Luiz Assá e Pedro Rocha. Destaque do Cruzeiro e presente na pré-lista da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo, Kaique está no radar do Flamengo para 2027. O clube, inclusive, já sinalizou o interesse a pessoas do entorno do jogador. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027 e o interesse do Flamengo parte de um pedido expresso de Leonardo Jardim, ou seja, meu amigo, Leonardo Jardim quase que exigiu a contratação desse jogador. Ele quer um lateral esquerdo. A gente vinha dizendo isso aqui, né? O técnico trabalhou com o lateral na Toca da Raposa e foi responsável por dar sequência a ele entre os titulares no ano passado. Segundo apurou o GE, José Boto recebeu pessoas do entorno de Kaique Bruno para uma visita de cortesia no Ninho do Urubu. Apresentou o centro de treinamento e falou sobre o planejamento do clube para contratar o jogador Kaique Bruno. O principal aspecto que faz o Flamengo pensar em Kaique apenas para 2027 é o fato de já ter feito 13 jogos no atual Brasileirão. Além disso, a movimentação do mercado, faltando um ano para o fim do contrato, daria mais poder de negociação aos cariocas. O que ele quer dizer é o seguinte: no início do ano, vai faltar um ano apenas para terminar o contrato do jogador. O valor de mercado dele cai muito, né? O valor de mercado, o valor da multa, tudo cai. E aí o Cruzeiro vai ter que vender o jogador, senão vai sair de graça, porque ele já sinalizou para o Cruzeiro que não vai renovar. Kaique recebeu proposta do Como da Itália em janeiro. Inicialmente, o Cruzeiro sinalizou aceitar a oferta, mas declinou após reunião de Pedro Lourenço com o atleta e com o pai dele, na Toca da Raposa. A dupla demonstrou interesse em seguir no clube, abrindo conversas para a renovação. As tratativas aconteceram no primeiro momento, mas depois paralisaram por conta da situação do Cruzeiro. À época, Tite estava pressionado no cargo. Depois, mesmo com o título mineiro, foi demitido e Arthur Jorge chegou para o cargo. De acordo com a apuração da reportagem, Kaique segue aberto a negociar ampliação de contrato. O Cruzeiro na mesma linha. Deve retomar as conversas durante a paralisação para a Copa do Mundo. Cria da base do Cruzeiro, Kaique estreou no profissional em 2021, mas voltou para o Sub-20 e foi efetivado no time principal em 2022 com Paulo Pesolano. A sequência como titular chegou no ano passado com Leonardo Jardim. Neste ano foi chamado por Ancelotti para o amistoso contra a Croácia e está na pré-lista da Copa do Mundo. Bom, fato é de que o jogador interessa e muito ao Flamengo e, ao contrário do que disse ali
A única coisa que eu contesto do que disse o GE é que as informações que a gente recebeu é que o Kaique Bruno não quer renovar com o Cruzeiro. Ele já sinalizou, inclusive, para o presidente do Cruzeiro que não quer a renovação, sabe que o Cruzeiro passa aí por algumas dificuldades, que o Pedro Lourenço colocou muito dinheiro no clube e hoje entende que precisa reaver boa parte desse... É empresário, né, gente? SAF é isso. O cara, por mais apaixonado que seja, ele bota muito dinheiro, mas depois ele quer o retorno daquilo que ele investiu, né? Então, vendo tudo isso, ele não quer renovação com o Cruzeiro e gostaria muito de jogar no Flamengo, que é um time de ponta, um time que briga por todos os títulos, no qual ele seria titular. Ele chegando no Flamengo, ele enxerga a titularidade. E aí, meu amigo, para o ano que vem, terminando a Copa do Mundo, esse cara jogando no Flamengo, ele vai ser frequentemente convocado para a seleção, possivelmente até como titular da seleção, porque a seleção brasileira tem uma carência enorme nas laterais, tanto direita quanto esquerda. Ele sabe que jogando no Flamengo, ele está na vitrine. Flamengo, Cruzeiro é um grande clube, não tenha dúvida, mas o Flamengo é muito maior em termos de vitrine. Tanto é que é só ver quantos jogadores do Flamengo são convocados. O Danilo é reserva no Flamengo e é convocado para a Copa do Mundo, já está convocado. Aliás, foi o primeiro nome anunciado pelo Ancelotti, Danilo. E claro que os jogadores enxergam isso como uma grande vitrine, como uma grande possibilidade. Por isso ele diz não à renovação com o Cruzeiro e tem interesse em jogar no Flamengo. Queremos saber de você. Kaique Bruno é uma boa contratação para o Flamengo? Comenta aí, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.